O Inter já começa a fazer suas primeiras movimentações em relação a contratações para a temporada 2024. Mas o que pouca gente está se lembrando é que jogadores que pertencem ao Inter estarão retornando também para a próxima temporada. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os jogadores que estão retornando de empréstimo, qual o seu futuro com ou sem a camiseta do Internacional, quanto que o Inter pode lucrar com vendas desses jogadores, quanto que o Inter pagou e qual a possibilidade deles serem aproveitados por Eduardo Cudê no Colorado, caso ele seja de fato o técnico para 2024. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre 6 jogadores que pertencem ao Inter estão retornando nessa reta final de temporada, início também do próximo ano. A gente tem um processo eleitoral muito importante do Inter, as primeiras movimentações de procura por atletas para a próxima temporada, mas a gente tem que considerar que jogadores estarão retornando e poderão ser aproveitados em 2024. A gente vai falar de lateral, volante, atacante, tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Então não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Eliminatórias da Copa, data FIFA. Amanhã tem Uruguai e Argentina, Argentina e Uruguai. E tem Colômbia e Brasil lá em Barranquilha, na Colômbia. Vai lá em KTO.com no primeiro depósito. Usa o código DIAS para tu ganhar 20 pila de free bet e, claro, dá uma brincada por lá, tá certo? Bom, pessoal, já contextualizei o bastante. Eu quero falar nesse vídeo sobre jogadores que estarão retornando para o Inter na próxima temporada. Perspectiva de serem utilizados. Por que não foram utilizados e acabaram sendo emprestados? Quanto que o Inter pagou por esses atletas? Tudo isso. E quero a avaliação de vocês aqui nos comentários, dando essa força. Aproveitaria algum desses jogadores? E a gente vai falar aqui sobre cada um dos jogadores que estará retornando para o Inter nesse final de ano e início da próxima temporada, tá certo? Bom, eu quero começar aqui, tá, pessoal, falando sobre o lateral Heitor. Lateral de 23 anos, que passou pelo Cercle Bruges da Bélgica, voltou para o futebol brasileiro depois que foi emprestado pelo Inter para o futebol belga. Ele jogou o Paulistão pela Ferroviária, foi titular na maior parte do campeonato, e aí depois ele acaba indo para o Mirassol, também lá no estado de São Paulo, mas não foi nem tão aproveitado assim no profissional, tá? Rodou até sub-20, sub-23 lá no Mirassol, jogou Série B, jogou ao todo 5 jogos somente. Só teve um que ele começou de fato como titular, mas ele ainda tem contrato com o Inter. O Heitor tem contrato com o Inter até dezembro do ano que vem. Não há uma perspectiva de aproveitamento dele retornando ao Internacional, mas claro, isso também terá que ser analisado. Mas hoje, repito, não há perspectiva de aproveitamento do lateral direito Heitor. Ficando ainda no campo de defesa, a gente vai falar agora sobre a situação do Paulo Vitor, lateral esquerdo, que veio do Vasco da Gama, todo mundo com uma grande expectativa nele, era uma das grandes joias do futebol do Vasco, veio lá em 2021 com o Paulo Brax ainda como executivo do Internacional. O Colorado pagou 6 milhões por 25% do Paulo Vitor. Ele é emprestado para o Ceará. Aliás, ele veio do Botafogo e depois o Inter emprestou para o Vasco, tá? Correção. Ele veio do Botafogo para o Inter quando o Inter pagou 6 milhões por 25%, empresta para o Vasco e depois para o Ceará, tá? Ele foi emprestado para o Ceará em julho, depois que não deu certo no Vasco da Gama. Lá ele virou titular, no Ceará o Paulo Vitor, mas não teve nenhum tipo de grande destaque. Ele foi titular até porque, vamos lá, a gente está falando com todo respeito do Ceará, que não tem lá primor na lateral esquerda, a não ser o próprio Paulo Vitor. Ele teve uma lesão também no joelho esquerdo recentemente, ficou afastado do gramado quase 2 meses, se recuperou, mas lá no Ceará não tem grande perspectiva assim, de permanência. O Ceará não vai pagar para comprar o Paulo Vitor, não tem dinheiro para isso, e lá o Ceará mal brigou por uma vaga na Série A, então vai ter uma reformulação possivelmente de elenco. Ele vai voltar para o Inter, ainda tem contrato até dezembro de 24. Esse, assim como o Heitor, também é uma incógnita do que será feito, mas não tem uma tendência de aproveitamento aqui no Colorado.
Eu vou trazer agora um nome que é bem polêmico, tá? Até pela forma que ele foi contratado. Eu vou falar do Gabriel Baralhas, volante, que está de volta ao Atlético Goianiense agora por empréstimo. O Inter, vocês vão lembrar, comprou o Baralhas no início desse ano, de 23, pagou cerca de 5 milhões de reais por 60% do Gabriel Baralhas. Ele tinha sido um dos destaques do Atlético Goianiense na última campanha, mesmo que rebaixado o Atlético Goianiense, ele foi muito bem por lá, tá? Ele não rende aqui no Inter com o Mano Menezes e o Inter devolve ele, daí por empréstimo. Tinha pagado 5 milhões por 60%, comprou o Baralhas, depois emprestou ele de novo para o Atlético Goianiense e o Atlético pagou pelo empréstimo, pagou 2 milhões por mais 20% e o empréstimo do Gabriel Baralhas. No fim, o Inter gastou então 3 milhões, mais do que gastou ali em 5, 6 meses de salário. Bom, ele retornou e lá com o Jair Ventura, o Atlético Goianiense briga por uma vaga, para confirmar uma vaga na Série A da próxima temporada. 16 jogos, 15 como titular, fez 5 gols e deu 2 assistências. O Gabriel Baralhas tá muito bem por lá, né? Tá muito bem por lá, ele conhece tudo por lá. Então, assim, há até uma tendência, não vou dizer que tendência, mas vai ter uma tentativa possivelmente do Atlético Goianiense comprar o Gabriel Baralhas mais uma vez e ficar com ele por lá. Eles acabam vendendo por 5 milhões ele para o Inter no início do ano, por necessidade principalmente financeira de um clube que não é muito grande lá em Goiânia. Lá em Goiânia é grande, mas no contexto nacional não é tão grande como o Atlético Goianiense, precisava da grana natural. Só que agora já vai ter que tentar comprar ele por lá, tá certo? A outra situação, e agora eu quero ir para o campo de ataque, é para falar do Peglow, João Peglow, que surgiu muito bem na base do Internacional, campeão da Copinha naquele Grenal lá em 2020. Ele é emprestado para o Porto B pelo Internacional, porque não deu certo por aqui. Depois ele vai para o Atlético Goianiense, depois para o Dnipro da Ucrânia e agora está no Sport, tá? Entrou em campo em 11 oportunidades, só que não tem nada demais os números, tá? Ele tem 2 gols e 1 assistência em 11 jogos lá no Sport, já está com 21 anos, já passou da idade de aflorar o que tem para aflorar de fato de qualidade técnica, enfim, só que ele tem um contrato longo ainda com o Inter, ele tem contrato até junho de 25, ele tem praticamente uma temporada ainda, um ano de contrato, aliás, 1 ano e meio de contrato com o Internacional, o Peglow. Esse sim não tem nenhuma perspectiva de ser aproveitado aqui no Inter. Agora eu vou falar de uma situação que talvez seja a que o torcedor mais pergunte. Lucas, o David será aproveitado no Inter? O maior investimento dessa lista é o do David, atacante que veio do Fortaleza. O Inter pagou 10 milhões e 850 mil reais, quase 11 milhões de reais o Inter pagou pelo David, que está no São Paulo. E não vai ser comprado pelo São Paulo, a gente já trouxe isso por aqui. O São Paulo até tentou renovar o vínculo dele por lá, pagou 1 milhão e 200 mil reais pelo empréstimo do David junto ao Inter no início dessa temporada. E aí o David até se encontrou lá, era reserva do Dorival, mas o Dorival queria que ele ficasse. Ele fez um gol importante na Copa do Brasil contra o Palmeiras, se não me engano, nas oitavas ou quartas de final, na campanha do título do São Paulo, título inédito da Copa do Brasil. Então ele estava bem por lá, mesmo que fosse banco, tinha uma perspectiva de permanência. Só que era 4 milhões de dólares para o São Paulo comprar ele, tentou renovar o empréstimo, o Inter não aceitou pela grana, e aí apareceu o Grupo City. O Bahia, Rogério Ceni, conhece o David, trabalhou com ele no Cruzeiro, no Fortaleza, no próprio São Paulo, mas até agora nenhuma proposta. Ele teve até uma lesão no tornozelo, ficou 1 mês fora recentemente, só que agora ele tem sido mais utilizado ainda porque o Caleri, depois do título da Copa do Brasil, fez uma cirurgia que ele precisava fazer e o David está sendo mais aproveitado do que era antes. Antes era banco, hoje alterna muito entre banco e titularidade. O atacante David, 35 jogos com a camiseta do São Paulo, 5 gols, 3 assistências, contrato com o Inter até dezembro de 25. Esse eu acho um nome interessante para quem sabe Colorado aproveitar. E por fim, fechando a lista, o centroavante Matheus Cadorini. Também base do Internacional, foi para o Curitiba onde não teve sequência, depois para o Ituano. A campanha do Ituano não é muito boa na Série B, ele jogou em 16 oportunidades, 11 delas como titular, 4 gols e 2 assistências. Até não são números ruins, mas o Cadorini nunca empolgou nem no profissional do Inter e nem quando saiu para quem sabe receber uma oportunidade. Por aqui tem contrato até dezembro de 25 com o Colorado. Qual desses nomes você aproveitaria? São os jogadores que estão voltando. Cadorini, David, Peglow, Baralhas, Paulo Vitor e Heitor. Esses vão voltar de empréstimo. Algum deles te chama atenção? Aproveitaria? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.